Sistema fotovoltaico para embarcações e motorhomes. No vídeo de hoje vamos conversar sobre os inversores de tensão, tudo bem? Antes da gente continuar, quero convidar você a se inscrever no nosso canal, deixar o like se você achar que isso é relevante, que isso pode ajudar o nosso trabalho e difundir essas informações para mais pessoas, tá certo? Vamos lá, inversores. Bom, um inversor, a grosso modo, é aquele equipamento que vai pegar a energia ou a corrente contínua do nosso barco ou do nosso motorhome, seja 12 volts, 24 volts ou outra voltagem que for aí, 48 volts que seja, e vai transformar essa corrente em corrente alternada, ou 110 volts ou 220 volts. Tá? Apenas lembrando que a gente precisa escolher o inversor segundo a voltagem que tem lá no nosso contexto. No nosso barco é 12 volts, a gente trabalha tudo em 12 volts, então eu busco um inversor 12 volts, tá certo? E eu quero o que na saída, 110 ou 220? E aí eu busco um inversor segundo a minha necessidade, tá certo? Vamos lá, a primeira grande coisa que a gente vai ter que escolher, a grande característica que a gente vai ter que escolher, é se ele vai ser um inversor de onda modificada ou uma onda aproximada ou um inversor de onda senoidal pura. Isso faz muita diferença, tá certo? Alguns equipamentos não funcionam apropriadamente se não for onda senoidal pura, tá certo? O inversor de onda senoidal pura, todos os equipamentos funcionam de forma correta ali. O uso de onda modificada, alguns equipamentos funcionam, tá certo? Eu já tive os dois, nós já tivemos os dois lá no nosso barco e eu pude ver que algumas vezes alguns equipamentos não queriam funcionar, não ligava, não funcionava direito, até lâmpada, às vezes algumas lâmpadas, uma vez a gente comprou uma dessas lâmpadas de Natal, de enfeite de Natal, esses pisca-pisca, e aí eu liguei nesse de onda modificada, quem disse que ela piscava? Ela ficava toda atrapalhada, eu vi, e aí eu liguei no de onda senoidal pura, ela ficou aquele pisca-pisca comum, normal, que toda casa tem, né? Então assim, agora, é claro que o de onda senoidal pura é bem melhor, porque a gente pode ligar qualquer coisa nele, qualquer equipamento em linhas gerais, sem se preocupar. Mas os de onda senoidal pura tendem a ser um pouco mais caros, tá bom? Mas é uma coisa que a gente vai decidir. Outra coisa que a gente vai entrar em contato, ou a gente tem que saber, é que existe um consumo standby, isto é, só em ligar o inversor, se não tiver nada ligado nele, mesmo se não tiver nenhuma carga, nenhum equipamento, mas só em ligar o power, o botão de liga e desliga, o botão, né, da energia para ele passar a funcionar, ele começa a consumir um pouco. E quanto mais potente for o nosso inversor, mais ele consome. Então, essa é uma informação importante. A gente não pensa, né, que o equipamento que a gente ligou, só em estar ligado, ele já consome um pouco de energia. E como no barco e no motorhome a gente tem sempre bastante limitação de energia elétrica, isso pode fazer diferença. Algumas situações, talvez seja mais interessante a gente ter dois inversores de 1.500 watts do que um de 3.000, por exemplo. Em vez de ter um inversor que segure toda a carga do nosso sistema, do nosso barco ou do nosso motorhome, a gente ter múltiplos pequenos inversores, para a gente ligar só aquele que estiver sendo necessário. E os outros, se não forem necessários, a gente não liga e acaba economizando energia. No barco, nós temos uma questão que não vejo ela sendo citada em motorhomes, que é o seguinte: na embarcação é comum a gente dizer assim, quem tem dois equipamentos não tem. Não, quem tem um equipamento não tem nenhum. Quem tem dois equipamentos tem apenas um. Quem tem três equipamentos tem apenas dois. Isso é uma frase para dizer o seguinte, que você está lá no meio do mar e queima alguma coisa, você não tem como consertar, dificilmente, ou você vai ter que consertar você mesmo ali na hora, ou vai ter que esperar chegar em terra para mandar para um conserto, enquanto está lá na assistência técnica, você está sem a coisa. Então é muito comum na embarcação a gente ter no mínimo duas coisas de cada, porque na hora que queima um e isso acontece, você
não fica sem energia, sem nada, tá certo? Não vejo esse tipo de abordagem no pessoal do motorhome, mas é apenas dividindo com você que a gente pode ter, em vez de um só, a gente pode ter dois. Outra coisa, dois ou mais, né? Outra coisa interessante que a gente tem que levar em consideração na hora de escolher um inversor é a potência dele. É o seguinte, às vezes, por exemplo, esse aí do desenho eu coloquei 3.000 watts. Mas é 3.000 watts o quê? Como assim o quê? É que pode ser 3.000 watts de pico. Significa que ele não consegue gerar 3.000 watts continuamente. Né? Ele aguenta 3.000 watts durante 1 segundo, numa injúria, numa situação extrema. Se passar disso, ele acaba queimando, abrindo as proteções, alguma coisa acontece, danificando. Normalmente, se eles falam assim, olha, tem 3.000 watts de pico, normalmente ele vai ter algo em torno de 1.500 de potência nominal, aquela potência que a gente pode usar continuamente. E mesmo que ele tenha 1.500 de potência nominal, a gente procura ligar equipamentos no máximo até 1.000 watts. Veja, é sempre uma fração daquilo que está escrito. Então, eu tenho um inversor dito de 3.000 watts, mas eu acabo só podendo usar 1.000 por segurança. Por que eu uso só uma fração da potência nominal? Para não forçar o equipamento, para ele trabalhar frio, para aumentar a vida útil dele. Né? Além disso, há um problema muito chato, né, nessas coisas de inversores, que é o seguinte, às vezes fala que tem 3.000 watts e você vai testar e vai ver, ele não alcança os 3.000 watts, ele é um valor bem menor. Né? E nem sempre você vai poder mandar seu equipamento para um laboratório isento para testar se ele gera aquilo que ele fala. Né? Então a gente tem que comprar de fornecedores idôneos, de marcas já consagradas no mercado, né? E lembrar que há essa coisa, né, das diferenças das potências. Normalmente eles põem impresso no inversor, na caixa, né, na propaganda, o maior número para a gente ficar impressionado, mas não fala que aqueles 3.000, 4.000, 5.000 que seja, é de pico, é uma potência de pico. A nominal é bem menos do que aquilo. E considerando a potência nominal, a gente procura usar menos para deixar uma folga, tá certo? Outra coisa é o ruído da ventilação. Todos esses equipamentos costumam vir com uma ou duas ventoinhas, né, que ligam quando ele aquece. É um equipamento que para fazer esse trabalho ele aquece. Agora, às vezes ele já está quente porque o meio ambiente está quente, né? E essas ventoinhas fazem um barulho e faz muita diferença. Nós tínhamos dois tipos lá no barco, né? E era muito ruidoso. Quando ele acionava essa ventoinha, a gente nem conseguia ficar mais no ambiente ali, de tanto barulho que era, a gente não conseguia conversar. Se a gente estivesse falando pela internet, aquilo atrapalhava um monte. Se a gente estivesse gravando um vídeo, como atrapalhava, né? Aí tinha que esperar o danadinho lá esfriar para a gente poder continuar a fazer alguma coisa. Então, ninguém nunca comentou comigo sobre isso, mas eu descobri que o ruído da ventilação é um fator de escolha, é muito importante. Nós tínhamos um outro lá que era ultra silencioso. Quando ele acionava a ventoinha, a gente nem ouvia direito, eu tinha que chegar bem perto, colocar a mão, ver o ventinho saindo lá, de tão silencioso que ele era. Tá? Então, são essas, vamos dizer assim, as principais características. Né? Escolha se ele é de onda modificada, onda senoidal pura. Lembre-se que ele vai ter sempre um consumo. Então, se der para você dividir em 2 ou 3 inversores de menor potência para você só ligar aquele que interessa naquele momento, pode ser interessante isso. Cuidar com as potências que vêm escritas no aparelho, né? Lembrar que tem potência de pico, potência nominal e aquela potência que a gente vai usar mesmo. E por último, a questão do ruído da ventilação, tá bom? Bom,
Espero você no nosso Telegram, tá bom? A gente tem o Telegram, o Element, o Instagram, o link desses nossos canais estão na descrição do vídeo. Convido você a participar. A gente tem um canal só sobre elétrica de motorhomes e barcos, para a gente conversar, trocar ideias sobre esses e outros assuntos para a gente crescer junto, tá bom? Temos também um canal sobre a vida náutica. Nós moramos no barco. Se você tiver interesse de saber como é morar no mar, a gente tem lá um canal que a gente conta as nossas histórias. E convido você a participar do nosso canal, se inscrever nele, deixar o seu like, tá bom? E eu espero você no próximo vídeo, vai ser bem legal. É isso aí.